Olá, meus caros, estamos aqui com a segunda parte dos nossos impactos práticos do Código de Processo Civil na atuação do Ministério Público. Eu começo com o meu segundo impacto prático, que é a possibilidade do saneamento consensual e do saneamento compartilhado. Desde o CPC de 1973, havia a previsão de que o juízo de primeiro grau proferisse uma decisão de saneamento do processo, delimitando as questões controvertidas que deveriam ser tratadas ao longo da fase probatória, de modo a fazer com que a fase probatória fosse a mais eficiente possível. O juiz então diria: são controvertidas as seguintes questões, 1, 2, 3, 4, para que a fase probatória que se iniciaria a partir daí enfocasse apenas aquelas questões que o juiz considerou controversas. Essa decisão de saneamento, embora seja absolutamente importante, era meio como cabeça de bacalhau no velho CPC. Ela estava escrita lá, ela existia, mas raramente ela era vista. Ninguém tinha muita prática disso e os juízes usualmente não faziam. Os juízes substituíam essa decisão por um velho conhecido nosso: digam às partes quais provas pretendem produzir. Esse digam às partes quais provas pretendem produzir fazia com que a fase probatória fosse desorientada, fazia com que as partes produzissem provas inúteis, repetidas, relativas a fatos incontroversos, e isso era de fato muito ruim. Agora, com o CPC, o saneamento foi reforçado, e foi reforçado em vários aspectos. Primeiro, ele foi reforçado porque ele inclui não apenas as questões de fato, mas também as questões de direito. O juiz deve dizer, lá no artigo 357, quais as questões fáticas e jurídicas controversas, de modo a que as partes já estejam alertas para a necessidade de provar ou de argumentar sobre aquelas questões. Claro que as questões jurídicas são apenas objeto de argumentação e não de prova, mas é importante que as partes já estejam cientes dessa questão. Outro ponto é que nós agora podemos parar de reclamar do juiz, de que o juiz não faz decisão de saneamento, e podemos fazer essa decisão nós mesmos, em conjunto com a parte contrária, que é o chamado saneamento consensual. Nós podemos chamar a parte contrária e, de comum acordo, deliberarmos sobre quais são as questões fáticas e quais são as questões jurídicas controvertidas. Isso é espetacular. Em vez de eu ficar esperando a iniciativa do juiz, eu posso, eu mesmo, discutir isso com o advogado da parte contrária. Se você acha que não é possível fazer isso, ou que no seu caso isso é muito complicado, então provoque o juiz, peça a decisão de saneamento, não deixe na boa vontade do juiz fazê-la ou não. É dever do magistrado proferir a decisão de saneamento. Se você achar que ela é importante naquele caso, e usualmente elas são para nós, porque as nossas causas são muito complexas, peça que isso seja feito. Se você conseguir, ou se o juiz não fizer, faça você mesmo em conjunto com o advogado da parte contrária. Então o CPC nos deu agora uma missão. Nós não podemos mais reclamar que o juiz não faz. Nós agora temos a prerrogativa de fazer saneamento. E se a gente não consegue fazer, também vamos parar de reclamar do juiz, porque não adianta dizer que o juiz não faz se eu mesmo posso fazer e também não faço. Outra possibilidade que é muito importante para nós e está prevista no Código é a realização do saneamento compartilhado. O saneamento compartilhado é feito em audiência. Você, em conjunto com o juiz convoca uma audiência e você, em conjunto com o juiz e em conjunto com a parte contrária, fará o saneamento em uma decisão que no final vai ser tomada em audiência. Então são duas novas modalidades de saneamento. O saneamento por acordo, e isso se relaciona muito ao nosso primeiro impacto, que é o negócio processual, é o saneamento por negócio entre o autor e o réu, e o saneamento compartilhado, feito em conjunto com o juiz em uma audiência. As duas situações contribuem para que nós possamos, de fato, ter decisões de saneamento. E eu lhes asseguro, litigar numa fase probatória depois de um saneamento
é muito melhor do que numa fase probatória desorientada. Uma boa decisão de saneamento pode encaminhar uma ação civil pública para sua conclusão de maneira muito mais breve e rápida do que o normal, do que seria normal. E lembre-se, por mais que para você as questões controvertidas sejam óbvias, afinal de contas você atua em ação civil pública todos os dias, para a parte contrária elas podem não ser óbvias. E se a parte contrária fizer requerimentos de uma série de provas inúteis e o juiz as deferir, você terá problemas da mesma maneira. Então, insista no saneamento, insista com o advogado da parte contrária, insista com o juiz nessa definição. E veja que essa definição não diz quem vai ganhar nem quem vai perder, é apenas uma definição de quais questões são controvertidas. E se o advogado da parte contrária achar que são controvertidas questões que você acha que não são, apenas diga isso. Diga, doutor, nós não precisamos incluir essa questão como controvertida, porque o Ministério Público está dando essa questão por incontroversa. Vamos escrever aqui no acordo que essa questão fática, que preocupa o senhor, o Ministério Público dá como incontroversa. Portanto, não há necessidade de produzir provas quanto a essa questão. Se nós conseguirmos mudar essa mentalidade, e o artigo 357 nos prestigia muito nesse aspecto, nós poderemos avançar muito com o desenvolvimento das nossas ações civis. Fechei esse segundo impacto, vamos para o terceiro, ônus da prova. O artigo 373 do Código de Processo Civil universalizou a possibilidade de inversão, como chamam alguns, ou dinamização, como preferem outros, do ônus da prova. É possível agora que nós fujamos daquele ônus estático da prova, de que o autor prova os fatos constitutivos e o réu comprova os fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito do autor. Os requisitos que estão no parágrafo único desse artigo 37, parágrafo 1º desse artigo 373, são requisitos básicos que têm a ver com a aptidão para a prova. Os requisitos têm a ver com quem tem mais facilidade de produzir determinada prova. Essa facilidade de produção probatória pode ser requerida, pode ser demonstrada para o juiz, dizendo que a parte contrária tem mais facilidade de produzir essa prova e, portanto, ser requerida ao juiz a inversão ou dinamização do ônus da prova. É muito frequente que nós tenhamos mais dificuldade de produzir provas do que a parte contrária. Muitas vezes as provas que nós precisamos estão em documentos internos das empresas, estão em relatórios, estão com funcionários das empresas e tudo isso é mais fácil para a parte contrária do que para nós. Então esse dispositivo tem uma grande importância prática para o Ministério Público. Além disso, o STJ já decidiu, e eu deixei o acórdão para vocês no material, que a inversão do ônus da prova do Código de Defesa do Consumidor também se aplica ao Ministério Público, também se aplica às ações coletivas que tratem de direitos difusos, coletivos, individuais homogêneos. Ele decidiu isso no âmbito propriamente das ações de consumo, mas depois, em outra decisão, expandiu para todo o microsistema processual coletivo. Isso também é importante e eu recomendo a vocês a leitura desses julgados, porque a inversão do CDC é menos exigente que a do CPC. Ela tem menos requisitos que a inversão do CPC. De todo modo, por uma ou por outra, é importante que você saiba que nós temos pelo menos duas possibilidades de inversão do ônus da prova a partir de decisões do STJ e a partir do artigo 373 do CPC. Além disso, o STJ entende já há muito tempo a possibilidade de que o ente público ao qual o Ministério Público se vincula arque com o custo das provas. Aí não estou falando mais de ônus, mas de custo das provas necessárias ao processo coletivo.
Claro que na prática isso é muito difícil, porque o Estado funciona por uma lógica orçamentária, então não adianta o STJ dizer que o Estado do Paraná tem que pagar as perícias do Ministério requeridas pelo Ministério Público em ação civil pública se o Estado não tiver dotação orçamentária, se a gente não souber exatamente de onde esse dinheiro vai sair. Mas eu também deixei no material fundamento em precedentes para que você possa tratar dessa questão. Essa é uma questão absolutamente fundamental para que o Ministério Público possa desenvolver bem as suas ações coletivas. As ações coletivas frequentemente dependem de provas complexas e que são caras e, ao mesmo tempo, dependem da parte contrária. Esses dois elementos podem ser solucionados por esses dois entendimentos do STJ com base no CPC. Encerro aqui nosso terceiro impacto, vamos para o quarto impacto do CPC. Necessidade de melhoria da atuação institucional nas ACPs propostas por associações. Qual é a situação aqui? O STF, e aí é um problema do STF, definiu duas teses de repercussão geral, o tema 82 e o tema 499, que são amplamente negativos para as ações coletivas propostas por associações. Se isso é bom ou ruim, é uma questão valorativa que nós poderíamos discutir. De modo geral, me parece ruim. O processo coletivo brasileiro já é muito centrado nos entes públicos, já é extremamente centrado no Ministério Público e o julgamento desse tema 499 de repercussão geral fará com que o processo coletivo brasileiro fique ainda mais centrado nos entes públicos. Porque, basicamente, o que o Supremo e o STJ vem fazendo é restringindo a atuação das associações no processo coletivo, restringindo o alcance da atividade das associações no processo coletivo. Eu não quero aqui cansar-lhes explicando esses detalhes. As decisões estão no material, eu recomendo veementemente a leitura dos casos, mas o que eu quero dizer a vocês é o seguinte: nós, Ministério Público, precisamos estar muito preocupados com o bom acompanhamento das ações civis públicas propostas por associações. Por exemplo, o STJ tem precedente dizendo que se uma associação desiste da ação, outra associação não pode assumi-la. O STJ, num caso nessa situação, extinguiu sem julgamento de mérito a ação que foi assumida no meio do caminho por outra associação. Então, por favor, tenham muito cuidado quando forem custos legis de ações civis públicas propostas por associações. Se isso ocorrer, se ocorrer desistência, se ocorrer abandono, vocês precisam assumir a ação e não esperar que outra associação o faça. É diferente do que ocorre na ação popular, em que a assunção por outro cidadão é prioritária. O STJ, com um raciocínio equivocado, que não me interessa aqui explicar, mas é um raciocínio equivocado, entendeu que a assunção da ação por outra associação não seria viável. Então, já que o sistema processual coletivo estará cada vez mais focado em entes públicos, no Ministério Público, é importante que nós estejamos atentos ao adequado acompanhamento dessas ações civis públicas e populares, ao pedido de provas nessas ações, ao acompanhamento da fase probatória e, eventualmente, ao deslocamento do autor para fora do processo quando ele não atua adequadamente. Eu devo dizer a vocês que em mais de uma ocasião, sobretudo em ações de improbidade propostas por entes públicos, já pedi com sucesso que o juiz excluísse o ente público do polo ativo e que o Ministério Público assumisse o polo ativo em virtude da má qualidade da atuação do ente público. Isso se deve basicamente a dois fatos. Primeiro, o ente público não é
versado em ações de improbidade como nós. As procuradorias públicas raramente fazem isso, então não vão ter expertise suficiente para isso, e é uma coisa normal. Se nós estivéssemos fazendo ações de direito aeroespacial, também teríamos dificuldade, é absolutamente natural. Segundo, a gente tem que lembrar que os entes públicos estão sujeitos à alternância de poder e, eventualmente, isso já aconteceu em casos meus, o réu da ação pode ser agora o novo titular do executivo municipal ou estadual, o que pode torná-lo um pouco mais afeito ao polo passivo do que ao polo ativo. Então, tenham cuidado com isso. Muitas vezes essas ações são propostas realmente por questões políticas ou são propostas apenas para que o ente público não seja incluído em cadastros de inadimplência, o que faz com que elas sejam de baixa qualidade. A função de custos legis do Ministério Público em ações coletivas propostas por outros sujeitos processuais é absolutamente fundamental. Completamos com isso 4 impactos práticos do CPC sobre a nossa atuação. Seguimos no próximo bloco. Um abraço.